Então, em busca de uma vida de obediência e fé, é o nosso tema de hoje, baseado na carta de João, na primeira carta de João, no capítulo 5, versículos de 1 a 12. Obediência e fé são duas consequências de sermos amados por Deus em Cristo e de recebermos o Espírito do Senhor. Então, aquele que tem o Espírito de Deus na sua vida, aquele que nasceu de novo, foi regenerado pelo Espírito Santo, ao crer em Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida e se arrepender dos seus pecados, esse naturalmente tem fé no seu coração em Cristo Jesus e também obedece a palavra de Deus. Tem vontade de obedecer a palavra de Deus, tem desejo em fazer a vontade de Deus. Então, são duas marcas na vida do verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Só é possível obedecer a Deus com o coração transformado pelo Espírito, que produz uma nova disposição e uma genuína fé. E a fé perseverante e pulsante é um presente doce de Deus, uma dádiva sem a qual é impossível agradarmos ao Senhor e demonstrarmos o fruto do seu Espírito. Então, quem proporciona ao cristão, ao seguidor de Cristo, a fé e a condição de obedecer é, mais uma vez, eu digo, o Espírito Santo de Deus. Hebreus relaciona esses dois atributos ao dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como alguém agradar a Deus sem fé, sem confiar em Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6, afirma essa verdade. Sem fé é impossível agradar a Deus. Somente a pessoa que tem fé pode alcançar a obediência requerida por Deus. Então, a fé precede a obediência, porque a fé é o que gera a confiança no Salvador, que é Cristo. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, diz o texto de Hebreus capítulo 11, versículo 6, a parte B do versículo. Fé para crer e para obedecer. Essa é a relação proposta pelas Escrituras. E essa mudança de disposição só acontece quando o Espírito Santo entra na vida de uma pessoa e a faz nascer de novo. Vocês lembram certamente da experiência de Nicodemos, quando foi até Jesus, ele queria saber como ele poderia herdar a vida eterna, como ele poderia herdar a salvação da sua alma. E Jesus disse para Nicodemos, de forma bem enfática, que era necessário que ele nascesse de novo. Nicodemos não entende nada do que Jesus está falando, ele não compreende. Como ele sendo um homem já velho, como seria isso? Ele deveria entrar de novo no ventre da sua mãe e nascer de novo? E Jesus disse, não, Nicodemos, você não entendeu o que eu quis dizer. E aí Jesus explica para ele, é necessário nascer da água e do Espírito. Né? É necessário passar pela regeneração que o Espírito Santo executa, ele faz no coração do homem. O Espírito Santo, depois que a pessoa ouve o Evangelho, ele faz com que a pessoa entenda aquele Evangelho que foi ouvido, se arrependa dos seus pecados, reconheça que a salvação não pode ser por méritos pessoais, mas pela ação de Jesus ao entregar a sua vida na cruz por nós. Então, Jesus nos substituiu ali. Ele pagou pelos nossos pecados. E tudo isso foi uma demonstração do amor de Deus por cada um de nós. Agora, a única coisa que nós fazemos é receber esse presente, essa graça de Deus, crendo no Salvador, crendo no Filho de Deus que foi enviado pelo Pai com esse propósito de nos salvar, de nos regenerar, de nos perdoar, de nos fazer nascer, espiritualmente falando, de novo. Então, aquele que entende essa verdade e que se volta para Deus arrependido dos seus pecados, confiando em Jesus como único Salvador,
esse está nascendo para uma nova vida, uma vida agora, uma vida que vai procurar obedecer a Deus, uma vida que vai procurar se aproximar cada vez mais de Deus, uma vida que vai crer, vai confiar em toda a palavra dita por Deus e que foi escrita que está aqui escrita na nossa Bíblia. Então é uma vida diferente. Isso que é conversão. Quando a gente fala em conversão, é mudança de direção, né? Conversão, a gente está mudando de direção, agora a nossa vida está direcionada para Deus. Então, Nicodemos, ele ouviu a explicação dada por Jesus do que significa nascer de novo, e aqui o autor da nossa revista, na introdução, diz que é impossível que alguém tenha um coração inclinado a obedecer a Deus, a confiar em Deus, se não for a partir desse novo nascimento, explicado tão bem por Jesus a Nicodemos. E você pode ler na sua Bíblia esse diálogo de Jesus com aquele fariseu chamado Nicodemos, que estava desejando saber o caminho para o céu, né? E a gente que conhece o texto, a gente sabe, lembra que ele foi procurar Jesus à noite. Talvez ele não queria ser criticado por ninguém, criticado pelos outros fariseus, ou por ninguém daquela sociedade ali que ele vivia. Ele foi procurar Jesus à noite. Ele tinha uma sede muito grande de saber o caminho para a salvação. Ele era um judeu, ele fazia parte de uma religião, a religião tradicional da época, o judaísmo, mas ele não tinha certeza da sua salvação. Talvez muitos que estejam hoje, que vão ouvir essa mensagem, também não têm certeza da sua salvação, assim como Nicodemos. Sempre tem uma dúvida na sua mente, questionando: será que eu sou salvo mesmo? Será que as minhas obras são suficientes? Será que tudo que eu fiz de bom na vida é suficiente para me fazer herdar a vida eterna? E aí, a palavra de Deus nos mostra claramente que não é pelos nossos méritos pessoais, é pelo mérito de Jesus. Ele que foi obediente o tempo todo até a morte de cruz, ele que era perfeito e justo, assumiu o nosso lugar de pecadores para nos dar o direito à vida eterna. Os méritos são dele e não nossos. Então, João insiste na relação entre confissão de fé e vida prática. Não podem ser separadas. Se eu confesso Jesus, eu tenho que viver a vida que ele quer que eu viva. Não tem como eu confessar a minha fé e ter uma vida totalmente distante da orientação que ele nos dá de como devemos viver como cristãos e que está tão clara aqui na sua palavra. Então, se confessamos com a nossa boca, eu sou cristão, eu sigo a Jesus, ou eu sou crente, ou eu sou seguidor de Cristo, ou eu me converti, ou qualquer frase que digamos a respeito da nossa fé, deve ser acompanhada pela nossa obediência a Deus, pelo nosso testemunho cristão. Vamos pensar muito sobre isso. Elas estão unidas de modo essencial. Se dissermos algo a respeito de nossa fé, devemos prontamente cumprir aquilo que nós afirmamos, a fim de não corrermos o risco de ter nossa confissão inválida. 1 de João, capítulo 1, versículo 6, diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Que palavra maravilhosa e muito clara a respeito disso que estamos falando. Se dissermos que mantemos comunhão com ele quem? Com nosso Deus, e andarmos nas trevas, seguindo os valores desse mundo que a Bíblia diz que está nas trevas, que não conhece a luz do Evangelho, a luz de Deus,
que não tem comunhão com Deus, que se rebelou contra Deus, é só nós percebermos a forma como a humanidade vive, rebelde contra a palavra de Deus, cada vez mais distante da palavra de Deus, servindo aos seus desejos carnais, vamos dizer, sem nenhum vínculo com a espiritualidade. Mortos, a Bíblia diz que as pessoas que não conhecem a Cristo, não seguem a Cristo, estão mortas espiritualmente, estão em trevas, totalmente em trevas. Então, se nós que dizemos que somos cristãos andarmos como eles, João, o evangelista João, na sua primeira carta aqui, está dizendo que nós estamos mentindo. Não estamos praticando a verdade. Nossa confissão teológica, nossa doutrina, precisa estar alinhada e ser coerente com a nossa vida diária, a nossa devoção. Não devemos chorar pelo que não entendemos. E se entendemos, não devemos anular as emoções, disse Jonathan Edwards em Afeições Religiosas, no seu livro Afeições Religiosas. Nosso testemunho precisa ser visível às pessoas. Elas precisam constatar que afirmamos aos domingos o mesmo que vivemos de segunda a sábado. Que a nossa vida continua sendo um culto a Deus. E quando saímos da igreja no domingo, para começarmos a nossa segunda-feira de trabalho, a nossa vida continua cultuando a Deus no nosso trabalho. Na nossa casa, em qualquer lugar que coloquemos os nossos pés, no comércio, na rua por onde andamos, a nossa vida continua cultuando a Deus. Então, o culto dominical não é uma vida à parte, mas o resultado do que deveríamos viver ao longo da semana. Infelizmente, nem sempre essa é a verdade. Especialmente em tempos de pós-modernismo, que é o tempo que a gente está vivendo, muitos cristãos são rápidos em afirmar e declarar certas verdades bíblicas, mas as distanciam das circunstâncias do dia a dia. Michael Horton afirmou de maneira contundente que a igreja de hoje está tão obcecada em ser prática, relevante, útil, bem-sucedida e talvez até mesmo aceita, que ela quase reflete o mundo em si mesma. Ou seja, se parece com o mundo. Com exceção da embalagem, muito que podemos encontrar na maioria das igrejas atuais pode ser satisfeito por um sem número de programas seculares e grupos de autoajuda. Infelizmente, muitas igrejas têm se resumido a isso aqui. Muitos movimentos, muitas reuniões, muitas coisas se faz, se promove, e mais parece um lugar de tratamento, de um lugar que você trata as pessoas, um lugar terapêutico, que você só trabalha a questão emocional das pessoas. Muitas igrejas têm se resumido a isso. O trabalho desenvolvido tem se resumido a isso. Mas a igreja de Cristo é muito mais do que isso. A igreja de Cristo é a igreja que prega a palavra de Deus como ela é. Independente da nossa vontade de ouvir determinadas coisas. Porque muitas vezes a gente vai à igreja, mas nós não saímos de lá com uma palavra muito agradável aos nossos ouvidos. Uma palavra que vai massagear o nosso ego, ou que vai nos fazer
achar que no outro dia a prosperidade financeira vai bater na nossa porta. Muitas vezes não é isso que ouvimos em determinadas mensagens. Existem mensagens que são muito duras aos nossos ouvidos, mas que têm um propósito de corrigir as nossas ações, nossas atitudes. Porque a palavra de Deus, ela é uma bússola. Ela nos direciona para a vontade de Deus. E nem sempre a gente está fazendo aquilo que agrada a Deus. Então, o propósito da pregação é ensinar a palavra de Deus. A palavra que consola, a palavra que sinaliza o caminho a seguir, a palavra que encoraja, mas a palavra também que corrige, que nos mostra que devemos melhorar, devemos avançar, devemos procurar nos santificar mais e mais a cada dia, nos parecer mais e mais com Jesus, porque Ele é o nosso referencial de vida. É a Ele que seguimos. Então, uma igreja bíblica é uma igreja que prega a Bíblia e não que prega alguns textos da Bíblia para agradar os ouvidos das pessoas. O cristão transformado pela graça e cheio do Espírito do Senhor jamais afastará a doutrina de sua vida prática. Ele procurará obedecer a Deus por fé. Então, o verdadeiro cristão que confia em Deus, que confia em Jesus como único Salvador, confia de todo o seu coração, ele vai procurar viver uma vida de obediência à palavra de Deus. A obediência vai caminhar junto com a sua fé. Para a salvação da sua alma? Não. Não. Nós que conhecemos a palavra de Deus sabemos distinguir muito bem que a obediência é um dever, a obediência aos mandamentos que tem aqui na nossa Bíblia é um dever nosso enquanto cristãos. Nós queremos obedecer à orientação do nosso Pai. Mas não é para a nossa salvação, porque o que precisou ser feito para a salvação nossa, Jesus fez na cruz. É por isso que o apóstolo Paulo, e eu gosto muito desse texto, pedi até aos irmãos para memorizarem, diz assim: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Olha como o apóstolo Paulo esclarece isso. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Eu não posso me gloriar dizendo a minha salvação foi conseguida através das minhas boas atitudes, boas ações. Nunca eu vou poder fazer isso, porque a Bíblia não dá margem para pensarmos assim. Pelo contrário, é pela fé em Cristo. Que maravilha, não é? Que não depende de nós, porque se dependesse, ai, ai, porque somos pecadores, falhos, limitados. Mas Jesus não foi limitado, ele não foi pecador. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz por nós. Glória a Deus por isso. Então, indo agora para o contexto aqui, nós percebemos que João, quando ele escreve essa carta, ele sabia que o coração humano é muito rápido para se emancipar do Senhor e declarar-se independente. O ser humano, ele, a partir da queda lá no Éden, quando Adão e Eva pecam pela primeira vez, eles estão ali mostrando que querem independência de Deus. Eles não querem mais obedecer a Deus. Eles estão demonstrando que não querem mais dependerem de Deus. Eles querem andar com suas próprias pernas. Eles querem fazer a vontade do coração deles e não mais a vontade de Deus. Quando Deus diz assim, vocês podem comer de tudo que tem nesse jardim, menos daquela árvore ali, só não dela. E eles comem, eles estão dizendo, não,
Nós queremos fazer a nossa vontade, não a tua vontade. Eles estão se emancipando. Eles estão se tornando independentes. E aí eles começam a viver a vida distantes do Criador. E a partir de Adão e Eva, todos nascem nessa condição espiritual. Todos nascem com o coração emancipado, independente. O ser humano naturalmente quer fazer a sua própria vontade, segundo as suas necessidades, os seus interesses, aquilo que lhe dá prazer, aquilo que ele entende que vai lhe fazer feliz. Vejam como é verdade isso. E a gente só muda essa mentalidade quando a gente passa por esse processo. O Espírito de Deus usa a palavra ouvida, a palavra de Deus pregada aos nossos ouvidos. O Espírito de Deus faz com que aquela palavra seja entendida. Deus nos chamando para nos voltarmos para Ele através de Cristo Jesus. A gente ouve Deus nos chamando através da sua palavra, através do Evangelho, e a gente se volta para Ele arrependido. Então, esse trabalhar no nosso coração para nos fazer voltar, é como se nós estivéssemos voltando para o Éden. Veja como realmente é assim. Adão e Eva se separaram de Deus, saíram do Éden. E através de Cristo Jesus a gente está voltando, está fazendo o caminho de volta para o Criador, para ter um relacionamento pessoal com Ele, como Adão e Eva tinham antes do pecado. O que separou o ser humano de Deus foi o pecado. E que resolveu o problema do pecado foi Jesus na cruz. Na cruz do Calvário, quando Ele, perfeito, santo, justo, sem pecado nenhum, morre por nós, assume o nosso lugar de pecadores, Ele está agora tirando o pecado que nos separa de Deus, que nos separava de Deus. Ele está tirando esse obstáculo para que nós tenhamos agora uma comunhão com Deus, vivamos na presença dele novamente, em comunhão, e agora o nosso coração se submete de novo à vontade de Deus. E muitas vezes a gente passa a querer fazer mais a vontade de Deus. A cada dia a gente tem essa inclinação maior para fazer a vontade de Deus e deixar de lado os nossos desejos pecaminosos. É um processo de conversão que só Deus, através do seu Espírito Santo, pode realizar no coração do homem. Então, João aqui, ele entendia isso e por isso que ele escreveu esse texto, né? O evangelista João, o apóstolo João. Então, foi assim, aqui ele está continuando dizendo assim, foi assim como Adão, e é assim ainda hoje. Nosso coração é sempre inclinado para se deliciar naquilo que não agrada a Deus, em nossos próprios prazeres. Essa é a tendência natural do homem que não é convertido ainda a Jesus. Mas daquele que é convertido a Jesus, existe também agora esse desejo no nosso coração de fazer a vontade de Deus, como eu já tinha dito. Qualquer novidade pode ser o suficiente para provocar apostasia. Então, apostasia, a gente tem ouvido muito essa palavra ultimamente, apostasia é renúncia de uma religião, renúncia de uma crença, abandono da fé. Então, existe a possibilidade de muitos, durante a sua caminhada na igreja, renunciarem à fé, renunciarem ao desejo, a vontade de congregar, né, de estar com outros cristãos para adorar e servir ao Senhor, renunciar a ida aos cultos, renunciar essa comunhão tão importante que temos uns com os outros.
Quantas pessoas se desviam? A gente chama isso de desvio no nosso dia a dia, né? A gente costuma dizer assim: ó, fulano de tal se desviou do evangelho. Que tristeza isso. Apostasia é algo muito triste. Ver alguém crescendo no conhecimento da palavra de Deus, numa comunhão que gera crescimento, de repente se afastar e voltar à prática de coisas tão erradas, isso traz uma tristeza muito grande ao nosso coração. Mas essa realidade já é prevista na Bíblia. Desde o período que João escreveu essa carta aqui, que estamos estudando, até aqui, muitos se desviam da fé, muitos se desviam da congregação, de ir à igreja louvar o Senhor, começam a achar que é irrelevante estar com outros cristãos para crescerem juntos espiritualmente. Que pena isso. Isso é um engano muito grande, porque a palavra de Deus, em várias cartas e vários textos da Bíblia, como um todo, nos mostra como é importante para o crescimento espiritual a comunhão dos cristãos. O estar junto gera crescimento. Um ensina o outro, um ajuda o outro, um ora pelo outro, um fortalece o outro na caminhada cristã. Foi assim com os apóstolos. Jesus, depois da sua morte e ressurreição, ele aparece para os apóstolos e os apóstolos estavam ali juntos, unidos, na mesma fé, no mesmo propósito. Jesus orienta aqueles apóstolos a continuarem a sua missão na terra. E a igreja depois, essa igreja que começa com aqueles apóstolos, vai crescendo, vai crescendo. E essas pessoas sempre estão juntas. Primeiro de casa em casa, porque não tinha templos construídos no primeiro século da igreja cristã. Mas depois que os templos começaram a ser construídos, na história da igreja, os cristãos, eles afluíam para os templos. E ali naqueles templos eles oravam, eles adoravam o Senhor juntos, eles ensinavam a Bíblia uns para os outros. E mesmo, lembrando aqui, mesmo antes dos templos cristãos serem construídos, os cristãos já tinham costume de ir ao templo, o templo usado pelos judeus, e ali naquele templo eles iam juntos e adoravam o Senhor juntos e pregavam a palavra uns para os outros também no templo de Jerusalém. Eles usavam muitas vezes a parte externa do templo, que era chamada, né? Não é mais porque não existe mais esse templo, mas era chamada de pátio. Então eles se juntavam no pátio e ali eles adoravam a Deus. Então a congregação é muito importante. Deus quer nos ver juntos e ajudando uns aos outros no crescimento espiritual. Então, não vamos, se esse período da pandemia nos deixou um pouco frios,